Bom dia, irmãos, um feliz sábado e que a presença do Espírito Santo de Deus seja constante em cada coração. Eu acredito que todos aqui estamos com bons sentimentos, né? Tem alguém aqui que está com sentimento ruim? Não, tem pessoas que têm sentimentos ruins. Muitas vezes está com uma dor na barriga, está com uma dor no olho, está com uma dor na perna, né? Então o sentimento não é bom. Se você está com algum sentimento desse, você está falando que não, então quer dizer que você não está sentindo o que está sentindo, né? Isso não é bom. É bom sentir o que sente. Se uma pessoa, por exemplo, está com dor de dente, e ela fala que não está com dor de dente, o que está acontecendo com essa pessoa? Está com problema se ela fala que não está sentindo nada, né? Então nós temos sentimentos. Alguém aqui não tem sentimento? Todos sentimos alguma coisa. Vocês sabem qual foi o primeiro sentimento na Bíblia? O primeiro sentimento que fala a Bíblia. O primeiro sentimento que houve, que fala na Bíblia, sentiu. Tá? Vergonha. Foi um dos primeiros sentimentos, né? Vergonha. Vamos citar outro sentimento? Que também fala na Bíblia, lá pertinho da vergonha. Culpa. Nossa, já pensou que coisa? A gente está falando só de sentimento ruim, né? Sentimento de vergonha, sentimento de culpa, mas lá fala de outro sentimento. Qual outro sentimento? Ah, sentimento de solidão. Pronto, outra coisa ruim. Gente, não tem coisa boa não para sentir? Então ele sentiu muito bem de fazer, ele viu que era bom. Ah, olha que bom, né? Salvou com sentimento bom, né? E foi bom, né? Mas teve mais sentimentos bons? Tristeza. Poxa vida. Tristeza é ruim, é. Vocês estão percebendo que sentimentos é coisas que vêm na mente e vêm geralmente coisas ruins. Mas tem muitas coisas boas para ser sentidas. A Bíblia fala de um sentimento muito bom lá na criação. Vocês lembram qual foi o sentimento bom que teve lá na criação? Viu Deus que tudo era muito bom, ele sentiu bem de ter criado tudo, né? Satisfação, sentimento de satisfação. Mas teve outro sentimento. Qual foi o outro sentimento? Quando fez o Adão. Sim. Quando fez Adão? Quando fez Adão e Eva, né? Sentiu bem, falou assim, olha, fazendo a minha imagem e semelhança, né? Deus falou. Sentiu bem. O que mais? Mas teve mais sentimento lá na criação. Medo? Bom, aí já é ruim, né? Realmente teve sentimento de medo. Puxa vida. E sentimentos bons? Irmãos, qual é mais fácil? Falar de bons sentimentos ou de sentimentos maus? Dificilmente uma pessoa fala assim, estou me sentindo tão feliz, estou me sentindo tão bem. Mas quando dá qualquer coisinha assim que não está legal, o que a pessoa fala imediatamente? Não estou bem. Eu me lembro que um colega ligou para mim e falou assim, Elvis, eu estou precisando de você aqui, rapaz, é urgente. Aí eu falei assim para ele, não vou não. Ué, o que está acontecendo? Aí eu falei para ele, estou naqueles dias. Ele, Falei, sim, naqueles dias. Aí ele, que dias é esse, rapaz? Falei, TPM. Aí ele olhou assim para mim, TPM? Falei, sim, TPM. Aí ele parou assim, mas TPM, o que é TPM, né? Eu falei assim, tempo para a mulher. Mas minha esposa ficou tão feliz. Tempo para a mulher, TPM. Mas ela ficou tão feliz, isso deu uma felicidade, deu um sentimento bom para ela. Mas para o meu colega ele ficou muito chateado. Ele me queria lá e eu não, hoje é TPM, hoje é tempo para a mulher. Sim, mas sabia que também tem tempo para o marido? TPM, tempo para o marido. E Deus fala assim, tempo para mim. Tem 3 TPMs, né? A outra ninguém gosta. Então, essas TPMs é muito boa. Tempo para o marido, tempo para a mulher e tempo para mim, diz Deus. Mas tem um sentimento que ninguém quer ter. Tem um sentimento que ninguém, eu acredito que ninguém aqui quer ter esse tipo de sentimento.
Vocês sabem qual é? Remorso. É um dos piores sentimentos que tem na pessoa, é o remorso. Vocês sabem o que significa remorso? Remorso significa não dá mais para fazer nada, não tem mais jeito. E fica aquele sentimento ruim, não tem mais jeito. É o remorso. Eu me lembro de um sepultamento. Nossa, toda vez que eu me lembro desse sepultamento, eu fico muito, muito chateado, muito preocupado. Estava a mãe, deitadinha ali no caixão, quietinha, não falava mais nada para ninguém, não reclamava, não reclamou se as flores estavam murchas, que estavam em cima dela, não reclamou porque a cor era diferente do que ela queria, não sentia mais nada. Mas o filho estava ali, naquele caixão, debruçou em cima dele e gritava: minha mãe, me perdoa. A mãe estava ouvindo? Não. E agora? Ele sabia que a mãe não estava ouvindo. Ele sabia. E ele gritava. Foi um escândalo para vocês terem uma ideia. E sabe quantos anos tinha esse filho? Mais de 50 anos. Aquele baita homenzarrão, forte. E gritando: minha mãe me perdoa. Dava até música. E chorava amargamente. Minha mãe me perdoa. E chorava amargamente. Eu chorei de vê-lo chorar. É um dos piores sentimentos que tem, é o remorso. Porque você sabe que não tem volta, não tem mais jeito. É um dos piores sentimentos que tem. Mas a Bíblia nos fala de um sentimento, diferente de outros sentimentos. É um sentimento conhecido por todos aqui. É um sentimento fácil de ter. Se tem algo que nos engana muito, é esse sentimento. A Bíblia nos fala sobre o sentimento do ódio. E pior, né? Que aquele que odeia o irmão é como se tivesse tirando-lhe a vida, matando. E lá no início da Bíblia, fala-nos de um irmão que odiou o seu irmão. Quem foi ele? Por que todo mundo lembra de Caim na hora dessa? Hã? Como é que pode, né? Todos lembram de Caim no momento desse. Odiou seu irmão. Agora eu pergunto para vocês, o que Abel fez para que Caim o odiasse? Fez o que era certo. Fez o que era diferente. Irmão, sabe o que me preocupa nesse episódio? Que Deus falou para Caim: olha, o sentimento está no teu coração. Compete a você ter domínio sobre ele. Mas Caim não teve domínio sobre esse sentimento. Eu acho interessante que o comentário bíblico diz que ele levou o seu irmão para o campo. E o que ele fez? Oh, meu irmão, eu te amo. Olha, meu irmão, você fez o sacrifício direitinho, Deus aceitou o seu sacrifício, Deus não aceitou o meu não, porque o meu eu fiz de qualquer jeito, mas eu te amo. Foi isso? Não. Vocês sabiam que tem muitas pessoas que confundem sentimento com amor? Amor não é sentimento. Amor é princípio. Amor não é sentimento. O amor não é do homem. O amor não é da mulher. O amor não é natural do ser humano. Paulo diz assim, olha, o amor de Deus nos constrange. Por quê? Porque não é natural do ser humano amar. Não é natural. Para amarmos, temos que estar em comunhão com Deus. Por quê? Porque o amor é um princípio. Mas a Bíblia diz que Caim pegou o seu irmão e o matou. O que foi que levou Caim a matar o seu irmão? Sentimento de quê? De ódio, ciúmes, inveja.
E depois que ele mata seu irmão, ele tem um outro sentimento. Qual foi o outro sentimento de Caim? Medo. Alguém agora vai me ver e vai querer me tirar a vida, vai querer me vingar. Vocês estão percebendo que tem sentimentos que nós devemos tomar muito cuidado? Irmãos, vocês sabiam que quando nós pecamos, nós deveríamos correr para Jesus. Não é correr de Jesus, é correr para Jesus. Correr até Ele. Correr ao seu encontro. Para que Ele converta o sentimento. Porque qual o sentimento que temos ao pecarmos? Do medo da consequência do erro que cometemos. A gente não está com medo de ter pecado. Eu pequei, que maldade que eu fiz. Não. Geralmente a gente fica com qual medo? Da consequência do pecado. Sim. É um sentimento horrível. Você ficar com medo porque você pecou e agora vai sofrer uma consequência. É por isso que a Bíblia diz que enganoso é o coração do ser humano. É enganoso o coração do ser humano, porque ele sente tudo ao contrário do que deveria sentir. Caim, quando ele fez aquilo, o que ele sentiu? Meu irmão não devia ter feito isso. Não. Agora ele teve um sentimento de medo da consequência. Agora eles vão querer me matar. Ele matou e não quer ser morto. Todos agora que olhar para Caim vão querer matar. E Deus falou, tá bom, Caim, eu vou te dar um sinal aí. Pronto, todos vão ver esse sinal aí, ninguém vai querer vingar. A vingança não pertence ao homem. Nós devemos ter domínio sobre o nosso espírito de vingança. Nosso sentimento vingativo, a gente tem que ter domínio sobre isso. O irmão olhou feio para mim. Agora eu vou ficar com raiva dele. Ele olhou feio para mim. Ele é feio mesmo, ele vai olhar bonito para você. Mas se ele olhou feio, porque ele é feio. Não tem jeito, não tem como converter isso daí, né? Só no céu. Quer dizer, vai se converter aqui no piscar de olho, né? Vai ficar bonito. Mas é uma realidade, irmãos. É uma realidade. Tem pessoas que olham para o outro assim e falam assim, olha, por que ele foi olhar desse jeito? Aí fica aquele sentimento. Aí fica nutrindo aquele sentimento ruim. E a palavra de Deus diz que Caim fugiu da presença do Senhor. Ele fugiu. Com qual sentimento no coração? Medo. Não foi medo porque pecou. Não foi medo porque matou o irmão dele. Foi medo da consequência do erro. É um sentimento terrível isso daí. Tem pessoas que vêm à igreja, por exemplo, porque está com sentimento. Vocês sabem o que mais traz pessoas à igreja? O que é que mais traz pessoas à igreja? Sentimentos. Geralmente ruins. Geralmente ruins. Tem pessoas que estão sentindo, eu sinto aqui que meu marido está me traindo, vou lá na igreja pedir oração. Eu sinto aqui que meu filho não está bem, eu não estou sentindo bem de saúde, vou lá pedir. Geralmente as pessoas vêm à igreja porque estão sentindo algo que não é bom. E o que ele encontra aqui na igreja? Um outro sentimento. A Bíblia diz assim, alegrei-me quando me disseram. Aí chega aqui e vê um povo contente, um povo feliz, um povo alegre, louvando, bendizendo, falando bem um do outro. Só fala coisas boas. Mas não é assim que deveria ser? Vocês estão percebendo que muitas vezes o nosso sentimento espanta a pessoa da igreja? Eu vou contar uma experiência para vocês que não foi boa. Teve um jovem, que ele chegou na igreja. Ele estava cheirando a bebida alcoólica. Estava cheirando a cigarro. Ele estava cheirando mal. Tudo cheiro ruim, parecia que estava em cima daquele rapaz. E ele chegou assim, olhou para lá, olhou para cá, os irmãos estavam cantando. Aí ele sentou. Aí alguém já fez assim. E outro já olhou. Porque realmente o rapaz não estava cheirando bem. O que os irmãos sentiam? Mau cheiro. Só que tinha um problema. Aquele rapaz estava no lugar
certo. No momento certo. Era o momento do culto, o momento da palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas os irmãos não tiveram bons sentimentos. O que os irmãos deveriam fazer? Ô, meu jovem, seja bem-vindo. Vou fazer o seguinte, vou pôr você num lugar estratégico, um lugar bom. Põe ele aqui na frente, aqui, ou então lá atrás, onde achar melhor. Mas não precisa ficar assim. Vocês estão percebendo? Sabe o que aconteceu com esse jovem? Não ouviu a mensagem. Ele viu ali que não foi bem recebido. Não sentiu bem. E saiu embora com seu mau cheiro, com seu vício, com seu mal e foi embora. Não o vi mais na igreja. Nem sei onde ele mora. Não deu tempo de falar com ele, nem sei o nome dele. Foi embora, nunca mais vi esse jovem. Irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com o sentimento. O jeito que a gente compartilha o nosso sentimento. Se você sabe que uma pessoa caiu no pecado, se você sabe que uma pessoa caiu em um erro, como você vai compartilhar o sentimento com ela? Como? Paulo responde. Vai ter com o teu irmão. Com jejum. Com oração. Com que palavras? Com amor. Mas infelizmente, qual é a tendência natural da pessoa? Tá vendo? Eu não te falei? Agora tá aí, ó. Toma. Sofra. Isso aí é consequência do seu erro. Não é isto que a pessoa quer ouvir. Não é isto que a pessoa quer ouvir, irmãos. Quando uma pessoa está num erro, quando a pessoa está num pecado, quando a pessoa está aflita porque pecou, porque não está bem, o que ela quer ouvir? Irmãos, ela quer ouvir palavras de... Irmãos, não é acolher o erro dela, não é apoiar o erro dela, mas é dizer para ela que existe o quê? Existe perdão, existe esperança. É por isso que nós devemos tomar cuidado em compartilhar o nosso sentimento. Como nós devemos nos sentirmos? Superior? Não. Nós devemos sentir como resgatados. Infelizmente, a Bíblia fala que Caim fugiu da presença de Deus. Caim fazia parte da igreja. Caim era um membro da igreja. Caim era crente. Infelizmente não era praticante. Não vivia a fé. Mas o seu irmão vivia a fé. O seu irmão era crente fiel. Os seus pais eram crentes. Irmãos, quando uma pessoa tem bom sentimento e quando uma pessoa tem mau sentimento, como unir essas duas coisas? Vamos abrir nossas Bíblias. Por favor, vamos abrir nossas Bíblias. Efésios capítulo 4, verso 30. Efésios capítulo 4, verso 30. Diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Verso 31. Toda amargura, a ira, a cólera, tumulto, blasfêmia, toda malícia, seja tirada entre vós. E o verso 32. E sede amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Qual sentimento nós devemos ter, meus amados? Nós vemos aqui alguns sentimentos bons e ruins. Mas qual sentimento nós devemos ter? Amáveis, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Isso é muito importante para a edificação da igreja. Se há alguém entre vós que está em pecado, vai ter com ele. Ore com ele. Jejue com ele. Interceda por ele. Qual o sentimento que ele vai ter?
de gratidão. Mas se ele está em pecado, aí você vai ter com ele. Ah, olha aí, ó, você pecou. Ih, meu irmão, você está vendo a desgraça aí? Está vendo a miséria aí? Ih, olha. Você vai ter o mesmo espírito dele. Vai ter o mesmo sentimento. Existem somente 2 tipos de sentimentos. Bons e ruins. Não tem meio sentimento. Ah, eu estou meio bem, meio mal. Não existe isso. Agora veja que interessante. A Bíblia cita outro exemplo para nós. E esse é um bom exemplo. Vamos pensar aqui em alguém que teve um bom sentimento na Bíblia. Uma pessoa que teve sentimentos muito bons. Uma pessoa assim que foi sentimental, coisas boas. Sem ser Cristo. Estevão teve bons sentimentos. Quem mais? Davi teve bons sentimentos. Quem mais? Daniel teve bons sentimentos. Quem mais? José teve bons sentimentos. Vocês sabem qual foi o sentimento que José teve? Porque os irmãos dele estavam com um sentimento ruim, né? Mas qual foi o bom sentimento de José? De perdão. De bondade. Nossa! Ele olhou para os irmãos dele e falou assim, misericórdia, o que eles estão fazendo comigo? Nós somos irmãos. Nós somos carne. O que vocês estão fazendo comigo? E jogou ele lá naquele poço. Irmãos, uma vez eu estava conversando com um rapaz, e ele falou assim para mim, irmão, eu me sinto no fundo do poço. Eu me sinto assim no fundo do poço. Aí eu falei para ele, e qual profundidade que você está no poço? Aí ele falou assim, não, lá no fundão lá no fundão lá. Eu falei assim, sim, mas lá no fundo, em que lugar lá, que você está lá no fundo? Ué, irmão, no fundo do fundo. Aí eu falei assim, bom, é o seguinte, porque José também estava no fundo do poço. Aí ele falou assim, não, aí não é. Eu falei, não, mas José estava no fundo do poço. Estava no fundo do poço. E quem é que jogou ele no fundo do poço? Ah, os irmãos dele. Eu falei, e você, quem que jogou no fundo do poço? Aí ele parou, ficou olhando assim para mim. Irmão, aí sou eu mesmo que entrei nesse poço aí, estou nesse fundo aí. Vocês estão percebendo? Ele começou a entender que era diferente. Muitas vezes a gente pensa que a experiência do outro é a minha experiência. Não, cada um tem sua experiência. E esse rapaz, ele falava que estava lá na pior. Eu falei assim, meu filho, olha só a situação de José. Ele não cavou o poço dele. O poço estava lá. Ele não pediu para os irmãos dele colocar lá dentro. Os irmãos jogaram lá dentro. E na hora de tirar, ele foi tirado para ser escravo. E você? Aí ele parou e falou assim, eu já me sinto como escravo agora. Falei, pois é, então tem jeito de você deixar de ser escravo. O pior sentimento que tem, irmãos, é do remorso, não é isso? Porque não tem mais jeito, né? Não tem mais como você alcançar a pessoa, né? Agora eu pergunto para vocês, existe pior sentimento que o remorso? Não, pior sentimento do que o remorso. O pior sentimento, mais do que o remorso, né? Porque o remorso a gente fala assim, não, para nós não tem pior sentimento que esse. Mas há um sentimento pior do que o remorso. Porque o remorso você sente de quem morreu, não é isso? O pior sentimento do que o remorso. Aquela pessoa não sente mais nada, eu estou sentindo por ela, ela morreu, acabou. O pior sentimento que tem é você sentir perdido e não ter mais esperança. Esse é terrível. José, quando ele estava lá no fundo do poço, o que ele pensava? Vai chover, esse poço vai alagar, eu vou morrer aqui. Ou então vai vir uma cobra, vai vir um bicho peçonhento aí, vai me pegar aqui, estou morto, vou morrer aqui. Quando ele foi tirado do poço, o que aconteceu com ele? Ai, que bom, meus irmãos. Como estava a cara dos irmãos? Não, você não vai vir comigo, não.
Nós te vendemos. Você vai com eles, vai ser escravo. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Olha o que Deus tem para nós. Diz assim: os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à lascívia. Efésios capítulo 4, verso 19. Os quais, havendo perdido todo sentimento, entregaram à lascívia para cometerem toda impureza com ganância. Quando a pessoa se entrega aos sentimentos ruins, quando a pessoa se deixa levar pelos sentimentos ruins, aqui fala que ele agora está entregue para cometerem toda impureza com ganância. Essa versão diz assim, tem outra versão que diz diferente? Efésios 4, 19. Toda sorte de impureza. Cometer com avidez toda sorte de impureza. Irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com os nossos sentimentos. Se não cuidarmos de nossos sentimentos, o sentimento vai cuidar da gente. Você tem que ter domínio sobre o sentimento. Senão ele vai ter domínio sobre você. Aí eu pergunto para vocês, o que é sentimento? O que é sentimento? Os irmãos internautas, o que é sentimento? É algo bom ou algo ruim? O que é sentimento? É uma pergunta tão fácil de responder. O que é sentimento? É uma emoção. Aí eu pergunto para vocês, que tipo de emoção nós estamos passando? Ou passamos, ou vamos passar? Sentimento é uma emoção. E que tipo de emoção? Como cristãos, nós temos nosso sentimento, nós temos nossas emoções. E que tipo de emoções? Todas as nossas emoções devem ser controladas pelo Espírito de Deus. Todas. Nenhuma emoção devemos ter que não seja controlada pelo Espírito Santo. Todas as emoções devem ser controladas pelo Espírito Santo de Deus. Todas. É por isso que a Bíblia diz assim, ireis, mas não pequeis. Quer dizer, você sente, mas não age. Muito bem. Deixa que o Espírito Santo haja. Nossa, eu senti agora algo ruim pelo que está acontecendo aqui. Mas vamos fazer o seguinte, deixa o Espírito Santo agir. Eu não estou me sentindo confortável aqui nesse ambiente. Bom, mas deixa o Espírito Santo agir. Eu não senti bem agora com a atitude que ele teve. Deixa o Espírito Santo agir. Eu não senti bem do jeito que procedeu. Deixa o Espírito Santo agir. Por quê? Porque enganoso é o coração do ser humano. Então, se você sentiu algo e agora nessa emoção você toma atitudes, você vai errar. Mas você sentiu algo e fala assim, Senhor, é o seguinte, atua. Porque se deixar por mim, eu mato ele. Se deixar por mim, eu pego pelo cabelo. Se deixar por mim, eu... Irmãos, eu fiz algo no trânsito. Minha esposa falou assim para mim, se você continuar desse jeito, você vai bater o carro. Eu estava atrasado. Estávamos indo para uma conferência. E o trânsito estava horrível. E eu suando, atrasado, meus 2 filhos no banco de trás, minha esposa aqui ao meu lado e eu aqui. Zzz. Chegou lá na frente, o caminhão rasgou o carro assim, de lado a lado, assim, a lateral do carro todinho, de ponta a ponta. Minha esposa olhou para mim, eu aguardei ela falar assim, eu não te disse? Eu não te falei? Eu esperei ela falar isso. Mas eu amo de montão minha esposa. Ela não falou isso. A Bíblia fala que a profecia extinguiu o amor. Ela não lançou em rosto.
Mas ela teve vontade, ela falou que teve vontade. Mas ela deixou o Espírito Santo dominar. Ela não lançou em rosto. A pior coisa que tem, você já está mal. É igual a criança que desobedece o pai, cai, machuca, e o pai vai lá e bate nela ainda. Ela já está machucada, já caiu, já está sofrendo já a consequência do erro, e você chega lá e ainda pega o chinelo e... Puxa vida! Nós adultos deveríamos fazer assim, né? Estou desobedecendo, vou pegar uma cinta aqui, amarrá-la num fio ali. Não, mas não é assim. Nós devemos ter controle. Nós devemos pedir a Deus, Senhor, controla. Espírito Santo, olha, é a sua vez, porque eu já, se depender de mim, eu... Irmãos, aquele dia eu fiquei muito chateado comigo. Muito chateado mesmo. Com aquele sentimento de atraso, com aquele sentimento de vai atrasar tudo, vai dar problema. Eu pisei um pouquinho mais no acelerador, comecei a fazer zigue-zague no trânsito. Mas foi dito e feito. Eu falo para minha esposa, meu bem, não fala. Eu nunca vi uma profetisa desse jeito. Não fala, fica quietinha, só olha. E aperta o cinto. Irmãos, esse sentimento é horrível. E ela ficou quietinha. Nossa, eu orei a Deus, falei, ô Senhor, bendita a esposa que tu me deste. Era porque eu estava chateado comigo. Já pensou se ela olha para mim e fala assim, aí, não te falei? Ela teve domínio. Ela teve domínio. Quando um irmão te ofende, quando o irmão te olha feio, quando uma pessoa assim te... Peça para Deus, fala, Senhor, faz o seguinte, se depender de mim, eu vou me vingar. Mas a vingança é do Senhor. Então, que teu Santo Espírito se manifeste. Irmãos, veja só que interessante. Aquele jovem saiu da caverna. Saiu daquele buraco. Ele foi tirado dali e foi como escravo. E ele olhou para trás, viu seus irmãos voltando para casa. E ele amarrado, sendo levado como escravo. Ele propôs no coração dele perdoar os irmãos. José perdoou seus irmãos ali. Não abraçou eles. Meus irmãos, até mais, logo a gente se vê. Não. José pensou no seu coração, nunca mais vou ver meus irmãos. Nunca mais vou ver meus irmãos. Eu prefiro perdoá-los. E ele perdoou seus irmãos ali. E os irmãos voltando com o pano lá, né, a capa dele suja de sangue, preparando todo o meios para falar com o pai. E ele manietado ali, sendo levado como escravo, ele propôs no seu coração, vou perdoar meus irmãos. Eu não vou levar esse sentimento ruim comigo para onde eu for. Eu não quero ter sentimento de raiva, de ódio, de vingança. Esse sentimento é terrível. Mas o que ele fez? Perdoou. E ao perdoar, o que aconteceu com ele quando chegou no Egito? Irmãos, aquele sentimento de alívio, porque quem perdoa está aliviado. Quem perdoa tira uma carga de cima da cabeça, do coração, do ombro. Quem perdoa tira todo o rancor, toda a mágoa. Ele tirou tudo isso. Como que ele chega no Egito? Era um escravo. Mas qual era o sentimento dele? Sem culpa, livre, cabeça fria. Eu tento imaginar José na prisão, com aqueles homens. A Pena Inspirada diz que ele tinha domínio. Tudo que ele fazia era abençoado, tudo que ele fazia prosperava. Por quê? Qual o sentimento que ele tinha? De bênção, de perdão. Mas Caim, qual era o sentimento que Caim tinha na trajetória dele? Culpa, raiva, ódio, rancor, vingança. Quando ele falou assim, olha, todos que olharem para Caim vai querer vingar. Por quê? Porque ele tinha um espírito de vingança. Infelizmente, nós julgamos as pessoas como nós somos. Devemos tomar muito cuidado com esse sentimento.
E infelizmente a nossa tendência é compartilhar esse tipo de sentimento. Esse tipo de sentimento é fácil de compartilhar. É muito fácil compartilhar. Foi o que aconteceu com Lúcifer lá no céu. Ele sentiu inveja de Deus. Ele sentiu inveja de Jesus. E ele compartilhou esse sentimento com os demais anjos. E o que aconteceu? Uma terça parte dos anjos ele trouxe com ele. Compartilharam sentimentos ruins. O que faz ter separação na igreja? Compartilhar sentimentos ruins. Quando você compartilha bons sentimentos, o que acontece com a igreja? Une, prospera, é bênção. Mas quando você compartilha sentimentos ruins, o que acontece com a igreja? Se une. Sim. Se une com a maldade. Irmãos, infelizmente, as pessoas se unem para fazer o mal. A Bíblia fala que as pessoas se unem para fazer o mal. Aqueles que se unem para fazer o bem estão fazendo a vontade de Deus. Aqueles que se unem para fazer o mal estão fazendo a vontade do inimigo. Apenas 2 sentimentos existem nesse mundo. Não tem meio sentimento. Eu me lembro uma vez que o rapaz ele caiu da bicicleta, se machucou, né? Aí eu cheguei, parei junto com ele ali, falei assim, aí, tá tudo bem? Ele falou assim, quase. Falei, quase bem? É. Bom, aí fui ver, ele estava todo arranhado, todo machucado. Tá doendo? Aí ele falou assim, mais ou menos. Aí eu olhei aquilo lá tudo ralado, aqui, mais ou menos doendo. Aqui estava ardendo, aquilo lá estava horrível. Eu falei assim, ó, tem um remédio para isso daí. Ele falou o quê? Eu falei, limão. Espreme limão em cima, aí rapidinho fica bom. Ah, mas vai doer. Eu falei, já está doendo. Aproveita que já está doendo, espreme limão. Se você está com uma ferida, está doendo, espreme limão, já está doendo mesmo. Doeu um pouquinho mais, um pouquinho menos. Vai ser remédio. Vai ser um sentimento de ardor só naquele momento, depois vai ser bom. Irmãos, quando Deus atua com os nossos sentimentos, nós também sentimos. Quando Deus atua para curar, nós também sentimos. Sim, a cura de Deus, nós sentimos. Por quê? Porque quando Ele está fazendo o tratamento, quando Ele está passando o remédio, o que acontece conosco? O nosso ser é contra a bondade de Deus. Não é natural sermos bons. Então, quando Deus está atuando, dói. Ele tira as arestas, isso dói. Mas depois fica bom, né? Mas nós temos na Bíblia, irmãos, por favor, abram suas Bíblias. Olha o que diz a palavra de Deus. Nessa versão diz assim. Cadê aqui? Romanos. Diz assim. Ora, o Deus da paciência, Romanos capítulo 15, verso 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Nós devemos ter o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Só isso. Não passe disto. Se for ter sentimento um para com os outros, se não for segundo Jesus Cristo, que não tenha. Infelizmente, nós temos a tendência de ter sentimento um para com os outros, não segundo Jesus Cristo. Como que é um sentimento segundo Jesus Cristo? Fala bem. É bom sentimento. Cura, ajuda. Mas quando é um sentimento que não é segundo Jesus Cristo, meu irmão, une também. Mas é para vingança, para falar mal e outros problemas. E olha o que diz aqui. Diz assim. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 8. Finalmente, sede todos de uma só mente, tendo compaixão dos outros. Amai como irmãos. Sede compassivos. Sede atenciosos. Não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria, mas ao contrário, bênção. Sabendo que para isto fosse chamados, para que possais herdar uma bênção.
Então, qual é o melhor sentimento que nós devemos ter de um para com os outros? Aqui vem falando. Não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria, mas ao contrário, bênção. Olha, irmão, eu quero abençoar, eu quero que o irmão seja abençoado. Ah, mas eu não estou bem, eu estou com raiva de você. Não tem problema, eu quero que você seja abençoado. Ah, mas eu quero... Não, eu quero ser o mal, não tem problema, eu quero que você seja abençoado. Irmão, eu te odeio, não tem problema, eu quero que você seja abençoado. O que vai acontecer? Irmãos, os discípulos estavam para tomar a Santa Ceia. Faltava pouquinho para eles tomar a Santa Ceia. Estavam ali já à mesa para tomar a Santa Ceia. E como que era o sentimento ali entre eles? Como que era o sentimento entre eles? Faltava pouquinho. Faltava poucos minutos para participar da Santa Ceia. Qual era o sentimento que eles tinham entre eles? Hã? De acusação. De acusação. Quem vai lavar meu pé? Quem vai ser servo aqui? Quem é o maior? Quem é o menor? Esse espírito que estava entre eles lá. Como que Jesus quebrou isso daí? A Bíblia fala que ele começou a lavar os pés dos seus discípulos. Gente, qual o sentimento que teve agora? Não, peraí, senhor, eu me sinto, não, peraí, eu não sou digno que lave meus pés. Vocês estão percebendo? Irmãos, por favor, bons sentimentos a gente compartilha. Mau sentimento, você pede para Deus que tenha misericórdia. Pede para Deus ter misericórdia. Jesus olhando, a Bíblia diz que Jesus sabia do coração dos seus discípulos e começou a lavar os seus pés. Agora eles sentiram o que Jesus estava sentindo. Até então eles não sentiam o que Jesus estava sentindo. Até então eles estavam com aquela coisa de superioridade, eu sou melhor. E aí, olha, você que vai lavar meu pé, olha, ele vai... Não. Jesus começou a lavar os pés deles. Pronto, veio um outro sentimento ali. Irmãos, se nós temos problema entre nós precisamos lavar os pés uns aos outros. Não é só pegar o pé e lavar, não. Lavar os pés aqui é chegar com o irmão. Irmão, eu não estou bem, irmão, estou sentindo uma dorzinha aqui, me ajuda aqui. Essa dorzinha que eu sinto aqui é de raiva, irmão. Essa dorzinha que estou sentindo aqui é de rancor, de vingança. Tem misericórdia. Meu irmão, me ajuda a vencer isso aí. Ah, sim, mas de quem que está com raiva? De você, irmão. De mim, sim, então... Então vamos fazer alguma coisa aqui, então? O que eu devo fazer, então? Irmãos, vamos perguntar um para os outros, o que eu devo fazer para estar de bem contigo, para melhorar nosso relacionamento, para estar em paz, para ter bom sentimento. É uma realidade, irmãos, nós precisamos urgentemente disso. Precisamos cultivar os bons sentimentos. O mundo está cheio de maus sentimentos, mau gosto. Mas a igreja não é assim. E nós precisamos, como igreja, como povo, ter bom sentimento, ter bons pensamentos. É melhor pensar as coisas boas dos nossos irmãos. E deixa as coisas ruins para lá. Deixa Deus operar. Irmãos, vocês sabiam que muitas vezes nós, como seres humanos, nós queremos mudar o nosso irmão, mudar a esposa, mudar o marido? Você não consegue, não. Consegue, não. Para concluir, quero contar uma experiência para vocês. Chegou uma esposa comigo e falou assim, irmão, eu estou casado há 20 anos e olha, eu não consegui mudar meu marido. Não, e ela estava nervosa, ela estava brava, ela estava muito chateada. Eu não sei o que eu faço mais, eu não consigo mudar meu marido. Ela falou assim, casada há 20 anos, não consigo mudar meu marido, não sei o que eu faço mais. Irmão, me ajuda. Eu falei, minha filha, você está há 20 anos com ele, não conseguiu, você quer que eu faça o quê? Ah, irmão, que irmão, fazer alguma coisa. Eu falei, não, eu não faço nada, não. Irmãos, por favor, não queira mudar ninguém. Humano não muda humano, só prejudica. Quem muda o ser humano é Deus. Quem nos dá bom sentimento é Deus. Se tem algo bom em nós, é porque Deus põe. Porque a tendência do ser humano é coisas ruins. E eu falei para a irmã, eu falei assim, irmã, por favor,
A irmã quer mudar o marido? Sim, lógico, eu quero que meu marido se converta, quero que seja um bom homem, seja um bom esposo, um bom pai. Eu falei, então seja, irmã. Não, mas é ele. Eu falei, não, é a irmã. A Bíblia fala que quando casa é meia-meia. Ué, não é isso? Quando casa é meia-meia. Eu falei, então, irmã, por favor, comece a mudar. Peça para Deus. Comece a mudar. E a igreja, irmãos, é do mesmo jeito. Não queira mudar teu irmão. Comece mudança, comece a ser a mudança. Se cada um na igreja começar a fazer a mudança, pedir para Cristo, falar, Senhor, habita no meu coração, Espírito Santo, me transforma. O que vai acontecer com a igreja? Vão ter o mesmo sentimento, como houve em Cristo Jesus. Isso é muito importante para a igreja. Isso é muito importante para a família. Isso é muito importante para a pessoa em si. Senhor, tem misericórdia. Dá-me um bom sentimento. Porque o bom sentimento eu posso compartilhar. Então eu quero, Senhor, um bom sentimento. Para que eu possa compartilhar esse bom sentimento. E eu acho interessante que a palavra de Deus diz que os discípulos, quando eles perceberam que precisava mudança entre eles e precisava estar de bem um com o outro, e que este bom sentimento começou a prevalecer de tal maneira na igreja, que a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu em plenitude. E eles, cheios do Espírito, ganharam almas para Jesus. Irmãos, por favor, peça a Deus que mude o nosso sentimento, que nos dê o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe para isto. Amém.